em nome de Cristo Jesus, o nosso Criador, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, nós queremos pedir ao Senhor que venha atuar no nosso coração. O Senhor é desejoso de ter a nossa vontade completamente entregue a Ti. O Senhor quer nos ter por inteiro, por completo. Mas acontece que o Senhor respeita as leis que Tu criastes. E uma delas diz que o Senhor não ataca a nossa vontade. O Senhor espera, Deus, o exercício do nosso livre-arbítrio. O Senhor espera por uma entrega, ainda que falha, ainda que perfeita, ainda que às vezes temerosa ou duvidosa, mas o Senhor espera uma entrega da nossa parte. Querido Deus, por vezes nós depositamos amor naquilo que não pode nos amar de volta. Possamos, ó Deus, nos entregar de maneira completa e integral ao Senhor, já que antes mesmo de procurarmos amar e ser amados, o Senhor já nos amava. Que o Espírito Santo possa percorrer os bancos, as fileiras, que possa sondar os corações, e que ao nesta manhã sermos convidados a uma entrega ao Senhor, que a mesma seja fruta, Pai, fruto do Teu atuar. Dá-nos a Tua bênção, portanto, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Juízes, capítulo 2. Você tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você tem Josué. E em seguida você tem o livro de Juízes. Inclusive, alguns comentaristas dizem que Juízes deveria ser o livro que antecedesse diretamente o livro de 1 Samuel, pela maneira como Juízes termina. Se você está em Ruth ou Samuel, você já passou um pouquinho, é só voltar. Se você está em Josué, Deuteronômio, é só ir para frente, você chega em Juízes. Eu quero ler com você 2 versos. Juízes, capítulo 2, verso 7, diz assim: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. E agora vem comigo para o verso do número 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, e não conhecia o Senhor, nem também as obras que ele fizera a Israel. Queridos, parte do que eu vou falar aqui foi dito pela primeira vez no Brasil, no dia 25 de março de 1988, por um pastor chamado Bruce Wilkinson. Para quem não sabe, o pastor Bruce Wilkinson é quem escreveu aquele livro, Oração de Jabes, Oração de Jabez, que já foi até assunto dessa igreja em algum momento. Eu queria começar fazendo uma pergunta a você. Você consegue imaginar comigo? Você consegue pensar na possibilidade de alguns dos nossos filhos ou dos nossos netos um dia deixarem o caminho do Senhor e se tornar, por exemplo, budistas? Você consegue pensar na possibilidade de, passado a nossa geração, ver os nossos filhos, os nossos netos, e eles se tornarem agnósticos, se tornarem ateus? Já pensou na possibilidade de parte do nosso futuro, parte da nossa congregação, igreja, um dia se tornarem espiritualistas? Será que isso é possível? Será que algum dia isso pode vir a acontecer no nosso meio, para a nossa família, na nossa realidade? Eu te pergunto isso, querido, pelo seguinte: todos nós, escuta o que eu vou dizer, todos nós temos dentro do nosso coração um Deus. Diferente do que nós pensamos, o contrário da credulidade não é a incredulidade. O contrário da credulidade é a idolatria.
ser humano, ele tem um espaço no seu coração para Deus. E diferente do que convencionalmente nós pensamos, o Papa Francisco diz o seguinte, que o contrário da fé em Deus, da fé em Jesus, não é o ateísmo, mas é a idolatria. Porque invariavelmente nós estamos prestando o nosso coração a serviço de algum Deus. O que acontece por vezes é que alguns se levantam como ateus no sentido de não acreditar em um livro e no Deus que está presente na Bíblia. Ele não acredita em Jesus, ele não acredita no Deus Trino, mas não significa que ele não tem um Deus na sua vida. Porque todos nós invariavelmente carregamos conosco um senso do divino, ainda que não seja dentro desse padrão bíblico. A verdade é que, por exemplo, o dinheiro se torna um Deus na nossa vida. Ele passa a ocupar o primeiro lugar do nosso coração, das nossas atenções, do nosso tempo. Em outros casos, a fama se torna um Deus na nossa vida. E tem gente que é capaz de tudo por brilhar, por se colocar debaixo dos holofotes. As realizações profissionais também tomam conta do nosso coração, de tal forma que hoje você tem gente que se abdica do casamento, gente que se abdica de ter filhos, ou gente que até tem filhos, mas se abdica dos mesmos, porque o buscar da vida, o procurar da vida é encontrar-se com Deus no trabalho. Existem alguns outros que é a felicidade. Nós fazemos de tudo para sermos felizes. Aliás, se você se colocar na frente do meu caminho pela felicidade, eu faço por cima de você, porque o objeto da minha vida, da minha história, existência, é a minha felicidade e não a sua. E aí está aquele ditado popular: cada um por si, Deus para todos, e o diabo leva o último, porque o que está em jogo, em cena, é a minha felicidade. Ou seja, querido, todos nós carregamos no nosso coração algum tipo de Deus, ainda que não seja o Deus da Bíblia. Mas a minha pergunta para você é: será que em algum momento da nossa história, as nossas vindouras gerações poderiam chegar a ponto de deixar o Deus da Bíblia e seguir algum outro tipo de Deus, seja um Deus por religiões convencionais ou não? Já parou para pensar se em algum momento, por exemplo, esta igreja, esta casa aqui, poderia ser entregue a alguma instituição, seja uma ONG, seja alguma outra instituição religiosa, deixar de ter a placa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se tornar um outro templo protestante? Será que um dia aqui nós poderemos ter um auditório em forma de teatro, termos aqui um hotel, um restaurante, uma casa noturna de shows? Será que isso poderia acontecer? Eu me lembro que em algum momento da nossa passagem pelos Estados Unidos como co-portores, minha esposa e eu, no domingo à tarde, visitamos uma igreja protestante, uma igreja com capacidade para mais de 1.500 membros. E nós chegamos perto do horário convencional de culto, e todas as portas estavam fechadas, trancadas, as janelas não com suas persianas baixadas, e nós corremos próximo a um grupo de pessoas que estavam por ali, perguntando o horário do culto. E alguém disse o seguinte: essa igreja está fechada. E nós respondemos: isso nós já vimos, mas a gente quer saber qual o horário que começa o culto das atividades. Vocês não entenderam, a igreja está fechada em definitivo. Aqui não existe mais culto, não existe serviço a Deus, aqui ninguém mais aparece nem. Por quê? Porque a igreja foi envelhecendo, a igreja dos jovens foi se esvaindo por conta de estudo e de trabalho, a igreja não foi crescendo, e em algum momento todo mundo morreu, inclusive o pastor, e a igreja fechou as portas. E querido, este não é um caso isolado. Na Europa pós-cristianismo, é assim que é dominada a Europa hoje, antes, no passado, grandes prédios que abrigavam grandes congregações estão se transformando em hotéis, casas de show, restaurantes, lugar para receber show de todo tipo de qualidade. E veja, nós lemos aqui no texto, amado, que Josué, nos seus dias, junto com alguns anciãos, eles entraram na terra prometida, chegaram ao destino do povo de Deus. E o texto diz para nós que Josué e aqueles que estavam junto com ele nos seus dias, por verem as obras de Deus, eram testemunhas oculares, sabiam que tinha ocorrido a história da libertação. Josué e os seus, eles serviam e seguiam a Deus. Mas o texto diz que uma próxima geração depois de Josué, gente que não viu as obras de Deus, gente que é filho de quem
diz para nós que a terceira geração, os filhos desses, netos desses aqui, eles não serviam a Deus. O texto diz assim, ó, eles mal conheciam o Senhor. E se você ler um pouquinho mais, você vai ver que essa gente aqui serviam os Balaíns, serviam aos outros deuses. Ou seja, Josué e os anciãos foram testemunhas oculares das obras do Senhor. Eles acompanharam todo o processo de libertação do povo de Israel. E diga-se de passagem, um tremendo processo. Quando você vai à história, você percebe que Deus ocasionou 10 pragas no Egito. Você percebe que o povo sai em marcha e partilha para a terra. Primeiro obstáculo, o mar. E aqui eu me lembrei de uma história agora. Um pastor, num domingo de manhã, numa igreja qualquer, ele pregava sobre essa história. E ele disse que quando a Bíblia fala que o povo passou em terra seca, a Bíblia na verdade está criando ali uma hipérbole, uma expressão forte, um exagero. O povo não passou em terra seca. Deus não abriu o mar daquele jeito como está nas Escrituras. É Moisés tentando mostrar a dimensão do fato. Na verdade, naquela época do ano havia uma grande estiagem e o povo passou ali com água até o tornozelo, mais ou menos dessa altura aqui. E uma senhora, uma irmãzinha, saiu com o coração partido e quebrado. Acreditava num Deus poderoso que naquela manhã se demonstrou um Deus fraco e impotente. Mas no outro domingo ela voltou, ela veio para a igreja. E ela chegou animada, entusiasmada, procurou o pastor e falou: pastor, eu achava que Deus era poderoso para abrir todo o mar, mas eu descobri que meu Deus é mais poderoso do que isso, porque ele conseguiu afogar todo o exército de Faraó e os seus cavalos com água até o tornozelo, até o joelho. E Josué e os seus, eles viram grandes feitos do Senhor. E você lê no relato bíblico como Manás, Corioriz, a cruz que foi levantada, as pessoas olhavam para a cruz e curavam. E no meio disso tudo havia um santuário, uma igreja móvel. O povo caminhava, a igreja caminhava. O povo parava, a igreja se estabelecia. E a história diz para nós que Moisés, ele adentrava a glória e a presença do Senhor. E Josué, amigo de Moisés, discípulo de Moisés, ele não se contentava em apenas andar com o homem, ser amigo do Moisés. Josué, ele queria mais de Deus, ele almejava mais do Senhor. A verdade é que Josué ficava à beira da porta do templo parado, esperando Moisés sair. E quando Moisés saía, Josué, na verdade, ele queria que Deus falasse com ele. Josué queria que Deus se revelasse a ele queria uma experiência primária com Deus, ele queria provar de Deus, ele queria que Deus se dirigisse de forma pessoal e íntima a ele. E Josué, na morte, na partida de Moisés, foi o homem que ficou responsável então por tomar a terra e começar uma nova história. Ele foi testemunha ocular, ele teve uma experiência com Deus. Josué, ele conhecia o Senhor e por isso ele serviu ao Senhor. Mas esses daqui, queridos, os filhos de Josué, os filhos dos anciãos, esses serviam a Deus, mas eles serviam não frutos de uma experiência deles com Deus, eles serviam frutos da experiência que os pais deles tiveram com Deus. Essa gente aqui tinha uma religião centrada não diretamente em Deus, mas nessa gente aqui. Essa gente conhecia o Senhor, orava ao Senhor. Esses daqui conheciam o Senhor, mas quando tinham problemas, os seus pais, o papai e a mamãe, era quem eles procuravam para orar ao Senhor. Mas essa gente aqui não conseguiu deixar Deus para essa gente aqui. E esses daqui não tinham ninguém para orar por eles, porque quem orava aqui na história não eram esses daqui, eram esses daqui. Então essa gente aqui não tinha uma religião porque os seus pais não tiveram uma experiência primária. Na verdade, esse grupo vivia de resquício, de resíduo de espiritualidade desses. Querido, com isso aqui eu gostaria de pedir liberdade a você de adjetivar essas três gerações, essas três cadeiras aqui.
Essa gente aqui eu queria chamar de gente que tem um compromisso com Deus. Pode ser? Gente de compromisso. Repita a palavra comigo aqui. Quem que são esses aqui? Quem tem um compromisso com Deus. Essa gente é gente do compromisso. E gente do compromisso pensa assim, ó. Primeiro Deus, depois eu. No coração dessa gente aqui, ó, é assim, ó. Primeiro Deus, depois eu. Essa gente aqui, como que eu posso adjetivá-los? Lembra? Quando a gente era pequeno, igual a Liz, igual as crianças aqui, a gente brincava, mas no meio tinha alguns que a gente percebia que não dava para brincar. E a gente uma vez do quê? Café com leite. Lembra essa expressão? Eles estão presentes, mas eles não estão na brincadeira. É a turma do café com leite. Eles estão aqui, mas a gente não sabe realmente quem eles são. Então, esse aqui é o do compromisso, esse é do café com leite. Quem são esses daqui, igreja? E esses daqui? Café com leite. Café com leite, né? Então, aqui a gente não sabe quem realmente são que são capazes de fazer. E esses daqui, sabe quem são? É a gente da crise. Esses tinham uma experiência com Deus. Esses viviam fruto dessa experiência. Esses estão no tremendo vazio de Deus. Eles não têm nada de Deus. Eles estão em crise. Eles estão mergulhados e afundados em crise. Quem são esses? Esses aqui? E esses aqui? Crise. Essa gente tem crise. E quem, por exemplo, na Bíblia se assentou nessa cadeira aqui? Abraão. Abraão, a gente pensa assim, ó, Deus primeiro, eu depois. Tanto é que um dia, tudo que Abraão não gostaria de entregar a Deus e a ninguém, lhe foi pedido do seu filho. E o que Abraão fez? Senhor, eu não gostaria, mas se o Senhor está pedindo, o Senhor primeiro na minha vida, toma, o meninão é seu. Abraão, gente de compromisso, Deus em primeiro, depois sou eu. Essa gente aqui, quem se assentou aqui, Isaac. E sabe como é que pensa gente que está aqui, ó, café com leite? Primeiro, eu. Depois, Deus. E veja, os estudiosos e teólogos diziam o seguinte, que Abraão foi filho de um grande pai. Foi pai de um grande filho. Ou melhor, Isaac. Obrigado, Gustavo. Isaac foi filho de um grande pai. Foi pai de um grande filho. Mas Isaac mesmo, como diz o meu avô, não influi nem contribui. Não fez nada. Você não tem uma história de Isaac. Ele só foi meio passado. Então, os historiadores dizem assim, ó, você quer saber alguma coisa de Isaac? Você tem só um nome. Você não tem grandes feitos de Isaac. E agora, quem foi o filho de Isaac? Jacó. Jacó, segundo as escrituras, significa o quê? Enganador. Tecla sabe, pilantra. Jacó era um verdadeiro 171, mentiroso, enganador, se matou com a mãe e aplicou o golpe no pai. Para você ter noção de como Jacó era gente boa, um dia o seu próprio irmão disse o seguinte: se eu ver de novo Jacó, eu mato Jacó. Imagina aqui o caráter, o grau do cidadão. Então, Abraão, gente de compromisso. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro Deus, depois Deus. Isaac, primeiro eu, depois Deus. E essa gente aqui da crise? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. Crise, estão no vazio de Deus. Um outro personagem que se assentou aqui, Davi. E não é à toa que a Bíblia fala assim, ó. Davi é o filho segundo o quê? O meu coração. Coração de Deus comigo, né? Só que entre parênteses, Davi, o homem que sentou na cadeira do compromisso, o filho segundo o coração de Deus, sanguinário, homicida, adúltero, mentiroso, e com isso eu tinha uma lição: que o verdadeiro filho segundo o coração de Deus não é alguém perfeito, é alguém coerente. Porque quando o profeta se aproximou de Davi, expôs o pecado, ele falou assim: fui eu. Não se desculpou, não tem que explicar, não tirou o tiro do corpo de fora, fui eu. O verdadeiro filho de Deus, segundo o coração dele, não é perfeito, é coerente. Davi tinha um compromisso claro, nítido, limpo com Deus. O
Quem foi o filho de Davi? Salomão. E aqui o Salomão é o café com leite, meia calabresa, meia portuguesa, a gente não sabe. Porque Salomão até começou bem. Um dia Deus falou assim: Salomão, pede, eu vou te dar. E ele pediu? Sabedoria. E realmente ninguém foi mais sábio que Salomão. Só que um detalhe: Deus falou assim, ó, não juntem, falou para os reis de Israel, não ajuntem, não acumulem ouro, mulheres e cavalos. Deus falou assim: não ajuntem exércitos, dinheiro e mulheres. E Salomão, que começou bem, teve 700 mulheres no oficial e mais 300 para Salomão, 1000 mulheres, né? Contagem de índios. Uma vez tinha um soldado no Forte Apache que olha, vira para o capitão e fala: capitão, estão vindo uns índios aí atacar ele. Quantos índios são? 1002. Como é que é? 1002. Mas como é que é 1002? 2 na frente e uns 1000 atrás. Contagem de índios. Salomão, 1000 mulheres. E Salomão, querido, ele tinha uma técnica especial para alargar as suas fronteiras, para abrir campo no seu território. E Salomão fazia assim, ó. Ele chegava e procurava saber quem era o rei daquele território. E perguntava: ele tem filha? Tem. É gatinho? É. Então me caso com ela. Casava-se com a filha do rei e tornava aglutinar aquele velho para si. Procurava o rei: tem filha? Tem. É bonita? Não, é um canhão. Então invade, destrói tudo, mata todo mundo e traz ele para cá. Era essa técnica que Salomão realmente usava. Acontece que um belo dia, ou melhor, uma bela noite, Salomão se deita com a mulher de 1321. Depois de uma noite boa, maravilhosa, Salomão acorda e está lá a mulher com carinha triste. Cuidado, noite boa com carinha triste de manhã é problema. E Salomão acordou e ela falou assim: Salomão, sabe o que é? O templo do Deus do meu pai está precisando de uma reforma. E Salomão não entendeu. Pegou o cheque, fez o cheque, deu a ela e a despediu. Acontece, querido, que vantagem só pode ser vantagem se ela for contada, se você tiver como tirar proveito dela. A 321 passou na casa das meninas, e ó com o chefe. É um outro dia, Salomão se deita agora para 433. E no final da noite ela: Salomão, sabe o que é? Já sei. E ela, antes de ir embora, passa na casa das meninas e ó, um cheque maior que aquilo. Mas chega um dia que é de 520 e fala: Salomão, filha, eu disse: não, Salomão, você não sabe. Eu não quero cheque, eu não quero dinheiro. Eu quero que você construa aqui dentro de Israel um templo para adorarmos o Deus dos meus pais. E Salomão constrói. Agora Israel, o território de Deus, o povo do Senhor, na geografia de Deus, recebe um templo, o qual o outro Deus é adorado no meio do povo do Senhor. E com isso, quando você chega em 2 Reis, no capítulo 11, você não precisa ver não. Você nota que o povo de Deus, dentro do território de Deus, está afundado em idolatria. Postes ídolos, Deus de toda a banda e de toda a sorte, dentro do território que era do povo do Senhor. Então Davi, homem do compromisso, Salomão, a gente não sabe se vai, se fica, se é bom, se não é. E vem depois o filho de Salomão. Quem é o filho de Salomão? Roboão. E Roboão, ele tem uma crise tão profunda, uma crise tão íntima, que ela transcende a sua particularidade, porque Roboão, ele vai dividir o império. 2 tribos ficam com Roboão, 10 tribos vão com Jeroboão. Ele divide o povo do Senhor. Crise. Então aqui eu tenho compromisso, café com leite e crise. E amado, sabe como o Novo Testamento chama quem senta aqui? O Novo Testamento diz assim, que essas pessoas aqui, elas são espirituais. O
O Novo Testamento diz que essas pessoas aqui, elas são carnais. E sabe quem é essa gente aqui? Essa gente aqui, por exemplo, é uma mulher de oração, mas que tem uma língua afiada. Lá no almoço da casa dela de sábado, eles servem pastor assado. É gente que está aqui. É gente que a gente olha assim e a gente fala, não, esse povo, essa gente é de Deus. Não. Esse povo, essa gente aqui não é de Deus. Não, essa gente aqui é trigo. Eles, não. A gente não sabe. Porque ora eles são uma coisa, ora eles são outras. Na igreja, uma coisa. No trabalho, outra. No pequeno grupo, uma coisa. Na rua, outra. Sábado, uma coisa. Segunda-feira, a gente não sabe. Eles não conseguem se consolidar, eles não conseguem construir uma marca, construir um histórico certo, correto e íntegro. A gente não sabe, a gente não acredita. E veja só uma coisa: se nós estamos perdidos com respeito a eles, os filhos deles, que comem, bebem, vivem na mesma casa e dormem, menos ainda. Não sabem o que essa gente é. Ficam na dúvida, na incerteza, e vão sendo construídos e feitos na dúvida, na incerteza, e por isso que chega uma crise. E sabe, querido, nessa cadeira aqui, ó, da crise, aqui se assenta, por exemplo, ateus, agnósticos. Aqui se assenta gente que fala assim, ó, se ser crente é ser isso, eu prefiro não ser crente, coisa nenhuma. Você já escutou isso em algum lugar? A verdade é que esse povo aqui, ó, os carnais, eles ficam municiando, eles ficam abastecendo, eles ficam entregando bandejas para alimentar na vida dessa gente aqui crise. E é por isso que, vez ou outra, a gente está 20, 30, 40 anos orando por essa gente aqui, ó, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eles estão numa crise, só que parte dessa crise, ó, tem causa, porque a gente não sabe quem são eles. Vivem paralelamente duas vidas, se colocam numa gangorra e tentam se equilibrar. Gente que não sabe o que é e para onde vai, e fica alimentando essa gente aqui, ó. Esses aqui, espirituais. Esses daqui, carnais. Esses daqui, naturais. O Novo Testamento fala que essa gente aqui, ó, é o que? É quente. Essa gente aqui, fria, não quer nada com nada. O que a Bíblia fala desses daqui? Bom, desculpa a expressão, mas Deus fala, essa gente aqui, eu estou como o quê? Sabe, querido? Eu te pergunto nesta manhã, onde que nós estamos aqui? Possivelmente, nenhum de nós estejamos aqui. Possivelmente. Pode ser que tenha um ou outro que você não tem, mas possivelmente nenhum de nós estejamos aqui. Possivelmente, alguns de nós estamos aqui. Gente que não negocia, gente que não brinca, gente que leva a Deus a sério em tudo na vida, gente que se entrega, gente que se dá, gente que se doa, gente que procura viver não uma vida perfeita, gente que procura viver uma vida coerente. Ele não tem duplicidade, ele não é dúbio, ele não é duas caras. Aliás, uma vez eu recebi um casal na minha igreja, e o casal veio perto da minha sala, e a mulher falou assim, o marido falou assim, pastor, eu não queria vir, mas ela me pediu, e por isso eu estou. E aí eu já vi que a coisa. E quando nós entramos na sala, a mulher me disse assim, pastor, o senhor vive